Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre densidade. Essa aula será dividida em duas partes, onde, no primeiro momento, a gente vai falar sobre a parte teórica desse conteúdo, e, no segundo momento, a gente vai estar trazendo um experimento para que vocês possam, observar como ele está inserido no nosso dia a dia. Vamos lá! Bom, primeiramente, a gente precisa entender o conceito de densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume de um determinado material. Isso é a concentração de uma determinada substância. Nós precisamos levar em conta que, para encontrarmos uma densidade de certa substância, a gente precisa levar em consideração alguns fatores. Esses fatores incluem o tipo de material, a pressão, temperatura, o estado físico, entre outros. Esses fatores são importantes porque, se eles não forem constantes, ao final, quando nós formos encontrar a densidade, na hora que a gente for calcular essa densidade, o valor acabará sendo alterado. Por isso que esses fatores eles precisam ser constantes. Mas a gente vai observar isso mais para frente e com mais calma e mais detalhe. Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplo sobre densidade, para que vocês consigam entender um pouquinho melhor. Vamos supor que a gente tenha 1 quilo de papel e 1 quilo de chumbo. E eu pergunte para vocês, qual o mais pesado? Eu acho que a maioria das pessoas iria me dizer que o chumbo é o mais pesado. Mas a gente analisando mais detalhadamente essa pergunta, a gente conclui que essa resposta está errada. E por que que ela está errada? Vocês concordam comigo que 1 quilo de papel e 1 quilo de chumbo, eles têm a mesma massa? Logo, a gente não pode dizer que um é mais pesado do que o outro. O que vai diferir um material do outro aí, nesse caso, é o volume. Vamos pensar um pouco. Para a gente conseguir 1 quilo de papel, vocês concordam que a gente vai precisar de um volume muito maior desse material do que para conseguir 1 quilo de chumbo? Então, é esse exemplo que mostra o que é a densidade. É a relação que nós temos da massa de um material com o seu volume. E por isso, a gente conclui que o chumbo acaba tendo um volume menor do que o papel, e por isso ele tem uma densidade maior do que o papel. O contrário vai acontecer com o papel. O papel, por ter um volume maior para atingir 1 quilo, ele vai acabar tendo uma densidade menor. Então, a gente conclui que volume e densidade são inversamente proporcionais. A gente também pode concluir que todo material que tiver uma densidade menor do que outro vai acabar flutuando sobre aquele outro tipo de material. E o material que for mais denso vai flutuar. Mas falando um pouco agora sobre como a gente calcula a densidade, a gente já entendeu que a densidade nada mais é do que a razão entre massa e volume. Logo, para a gente calcular a densidade, nós vamos ter a fórmula D igual a m sobre V, onde D é a densidade expressa no Sistema Internacional de Medidas em quilograma por metro cúbico, massa é m, expressa em quilograma, e volume em V, expressa em metros cúbicos. Mas a gente precisa estar atento ao que a questão vai nos pedir. Se as unidades estiverem expressas em gramas por centímetro cúbico ou grama por ml, a gente vai seguir o que a questão está pedindo. É muito importante a gente ficar atento a isso. E falando agora um pouco sobre o volume, a gente precisa também estar muito atento a isso, galera, porque o volume de um material, se ele sofrer algum tipo de variação de temperatura ou pressão, por exemplo, a densidade final calculada acabará sofrendo variação também. Vamos pensar num exemplo aqui. A água. A água, ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico aproximadamente. Isso em temperatura ambiente. Mas quando a gente modifica o estado físico da água, por exemplo, transformando ela em gelo, vocês concordam que a gente diminui a sua temperatura? Logo, se a gente diminui a sua temperatura,
a densidade da água no estado líquido vai acabar sendo diferente da densidade da água no estado sólido. Então, essa densidade, ela irá reduzir com essa mudança de temperatura. O que antes era 1 grama por centímetro cúbico de densidade da água no estado líquido, vai reduzir para 0,92 gramas por centímetro cúbico. E é isso que difere que a diferença do gelo flutuar na água. Porque antes ele estava no estado líquido, mas como ele transformou seu estado físico, foi para gelo, ele acaba tendo uma densidade menor e por isso, o menor densidade, o material acaba flutuando, como a gente já falou antes, né? Mas seguindo, a gente também pode dizer que temos dois tipos de densidade. A primeira delas é a densidade absoluta. A densidade absoluta, gente, nada mais é do que a relação entre a massa e o volume de um material. É aquela densidade que a gente está acostumado a ver. Tanto é que a fórmula que eu trouxe para vocês não muda nada. D igual a m sobre V. E eu também trouxe alguns exemplos para vocês. Eu trouxe a densidade absoluta do álcool, que é de 789 quilogramas por metro cúbico, e a densidade absoluta da água, que é de 1.000 quilogramas por metro cúbico. A gente vai usar esses dois exemplos na próxima densidade. Bom, aí eu trouxe a próxima densidade, que é a densidade relativa. A densidade relativa, ela vai ocorrer, ela vai estar presente quando houver a comparação de densidades entre dois tipos de materiais diferentes. Geralmente, essa densidade envolve água com outro material. E o exemplo que eu trouxe aí é justamente daqueles dois exemplos anteriores, a água e o álcool. Bom, a gente entende que a densidade relativa do álcool em função da água vai ser de 0,789 quilogramas por metro cúbico. Beleza, mas como você chegou nesse resultado? Bom, para calcular a densidade relativa, a gente vai usar uma fórmula diferente do que a gente está acostumado a ver nas outros tipos de densidade. A fórmula que a gente vai usar vai ser densidade relativa igual a densidade do material, do primeiro material, dividido pela densidade do segundo material. Aí, no caso, os materiais que nós temos são água e álcool. Então, usando a densidade do álcool que nós vimos anteriormente, que é de 789, dividido pela densidade da água, que é de 1.000, a gente vai chegar num valor de 0,789 quilogramas por metro cúbico. Mas a gente também pode manipular essa fórmula. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume. E como a densidade relativa é a densidade de um material dividido pela densidade do outro, e a densidade é massa sobre volume, a gente pode ter D igual m sobre V dividido por m sobre V. Bom, falando um pouquinho sobre a diferença entre massa, volume e densidade, a massa, gente, vai ser toda a matéria, todo o corpo de um objeto, e pode ser expressa tanto em quilograma quanto em grama. O volume vai ser o espaço ocupado por aquele objeto, e pode ser expresso em metros cúbicos, centímetros cúbicos ou ml. Densidade é a relação entre massa e volume, e pode ser expresso em quilograma por metro cúbico, grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Falando um pouquinho agora sobre massa específica e densidade, a diferença dessas duas, a gente tem que a densidade, ela vai se referir a um corpo que pode ser formado a partir de uma substância ou uma mistura de substâncias. Um exemplo é a solução de água com açúcar. Já a massa específica vai ser a densidade de substâncias homogêneas específicas. Exemplo, alumínio, chumbo, água, entre outros. E por isso, a gente diz que quando há a presença de apenas uma substância, a densidade dela será a sua própria massa específica. Mas, quando o corpo for heterogêneo, essa densidade vai ter que ser calculada. Então, a gente tem que ficar esperto nisso. Falando agora sobre a densidade na tabela periódica, como é que a gente encontra
um elemento químico de maior densidade na tabela periódica é o seguinte: os elementos químicos, cada um possui sua densidade, isso é fato, né? Mas como a gente sabe qual o elemento químico é mais denso do que o outro? Simples. A gente vai olhar na tabela os elementos que estão de cima para baixo, na direção de cima para baixo, e das extremidades para o centro. Então, o elemento que estiver mais abaixo da tabela periódica e mais ao centro dele vai ser aquele elemento químico de maior densidade. Bom, gente, para finalizar, eu trouxe um exercício para vocês aí, para a gente entender como esse conteúdo se dá na prática. E vamos fazer juntos. Bom, o exercício fala o seguinte: um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico. A massa de mercúrio contido no vidro é... Bom, a gente precisa analisar quais os dados que essa questão nos deu. A gente tem aí 200 centímetros cúbicos. A gente viu nos outros slides que centímetros cúbicos está relacionado com volume, né, galera? Então, 200 centímetros cúbicos vai ser o volume desse material. E a densidade já deu aí para vocês na questão, gente. A densidade é de 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Então, o que a gente vai querer achar? A massa. Beleza, vamos calcular então. Aí eu coloquei para vocês já a fórmula e separei os dados direitinho para ficar bem organizado. Queremos achar a massa. Antes da gente começar a fazer esse cálculo, a gente precisa observar as unidades de medida de volume e da densidade. A gente precisa ver se eles estão coerentes, porque se isso não estiver acontecendo, a gente vai ter que converter esses valores, né? Então, o volume está em centímetros cúbicos e a densidade está em gramas por centímetros cúbicos. Ok, a gente não vai precisar mexer em nada, podemos ir direto para a fórmula. A fórmula a gente sabe que é D igual a M sobre V. Mas a gente quer achar M. Então, o que a gente faz? A gente pode manipular essa fórmula, fazendo uma regra de 3. Então, fazendo a regra de 3, vamos ter M igual a D sobre V. Perdão, M igual a D vezes V. Temos os valores de D, temos os valores de V. Vamos substituir. M vai ser igual a 13,6, que é o valor da densidade, vezes 200, que é o valor do volume. Fazendo essa multiplicação, nós achamos um valor de 2.720 gramas. Mas se a gente for reparar na questão, os valores estão em quilogramas. Então, a gente tem que converter esse valor. Convertendo o valor, nós chegamos no resultado de 2,72 gramas. Ou seja, letra C. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e voltem para assistir o nosso experimento, que vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima.